quero aqui inserir um elemento 18, vai para onde? Elemento 18, nesta árvore. Para a esquerda do 27. Exato, esquerda de 27, porque é menor que 45, menor que 36, menor que 27. Vamos inserir aqui no 18. Agora, questão. A árvore é equilibrada ou não está? Está, é, pronto, nunca sei se está ou é, pronto. A árvore está equilibrada ou não está equilibrada? Não está. Não está. Outras sugestões? Que poderíamos fazer uma sondagem. Está. Outras sugestões? Está. A maioria de pessoas acham que está, ok? Para verificar se uma árvore está equilibrada, vou calcular aquilo que chamamos balance factor, que é a diferença entre a profundidade da árvore esquerda e de direita. E tem que fazer isso para cada subárvore. Então, o balance factor de 27 é quanto? O 9,27. Qual é o balance factor? Ninguém? Não há sugestões? É a altura de lado esquerdo menos a altura do lado direito. Lado direito está 0, está aqui nada. Lado esquerdo tenho aqui um arco. Então é 1 menos 0. É igual a 1. Então 27 tem balance factor 1. Isso está ok porque nós permitimos um balance factor 1 e menos 1 e 0. Não pode ser 2. A diferença não pode ser maior que 1. 36. Qual é o balance factor? É 0. 36 não é 0. Porquê que não é 0? Não percebo. Tenho aqui um arco, segundo arco, e um arco. Ah, achava que se considerava com o 1. Ok. Ok? 2 Ok. menos 1, 1. 45. Qual é o balance factor? Do 45. Um, dois, três. Tenho um caminho mais comprido do lado esquerdo, tem 3 arcos. O caminho mais comprido do lado direito tem 2 arcos. 3 menos 2 igual também 1. Balance factor de 63 realmente é 0, porque ali tenho um arco no lado esquerdo, um arco no lado direito, 0. É? Pronto, então esta árvore está equilibrada porque a diferença não seja maior que 1. Pronto, ok, vamos lá. Aqui, pronto, isso aqui temos nos slides a animação. Professor, mas eu não Sim. percebo uma coisa. Em que situação é que aconteceria não estar balançado? É que não consigo imaginar algo que aconteça assim. Assim, vamos já ver exemplos, mas, por exemplo, imagina que adicionas 0 ou 3. Para onde que vai 3? Vai para a esquerda do 18. Exato. Já temos aqui um exemplo, mas 9, sim. ainda queria demonstrar isso. Imagina que coloco aqui 3. Sim. Balance factor de 18 é quanto? É 1. É 1. Antes era 0, porque não tinha nada do lado esquerdo, nada do lado direito. Sim. E balance factor de 27? É 2. Não, peraí. Não, fuck. É quanto? É realmente 2. Tinhas razão, primeira vez.
é 2. ok. É porque aqui tenho um arco, segundo arco, e aqui não tenho nada. Sim. Ok? 2 menos 0. Uhum. Agora, isso é uma subárvore desequilibrada porque o balance factor é 2. É maior que 1 ou menor que menos 1. Ok? Ok. Pronto. Então, aqui vamos fazer exatamente isso. Se eu inserir elemento 9, ficamos aqui. E o que é importante, importantíssimo, é quando queremos equilibrar a árvore, vou equilibrar a subárvore mais profunda que está desequilibrada. O que quer dizer com isso? Aqui, 9 está balance factor 8, 18 que está com balance factor 1, aqui estamos bem, porque tenho um arco no lado esquerdo, nada no lado direito. 27 tem um balance factor 2, porque tem 2 arcos no lado esquerdo e nada no lado direito. Então, 2 está mal. Agora, 36 também está desequilibrado, porque tenho 1, 2, 3 arcos, menos 1 também são 2. 45 também, 1, 2, 3, 4, até chegar a 9, menos 2, também são 2. Então o balance factor está estragado por todo lado. Aliás, todo o caminho é aqui, começando no 27, até chegar à raiz, está desequilibrado. Mas o que é importante, na inserção, eu só preciso equilibrar a subárvore mais profunda que está desequilibrada. E só preciso fazer isso uma vez e já está tudo equilibrado outra vez. Okay? Então, aqui vejo o caminho desequilibrado, mas vou só concentrar-me no nó mais perto do nó que acabei de inserir. E só é preciso considerar este caminho. Eu não preciso considerar o resto. Okay? E o problema aqui é o 27. Então, qual é a operação que preciso fazer? Quem se lembra? Rotação à direita. Exato. Faço aqui uma rotação. Quer dizer 27 para baixo, 18 para cima, 9 fica pendurado no lado esquerdo de 18. E já está. Reparem, é um bocado uma magia, mas se pensarem bem, funciona. Eu consegui consertar o resto da árvore, mas eu precisei só alterar esta subárvore mais pequena. Então aqui, outra vez, fico com balance factor 0, 0, 0, mas de repente, porque eu fiz esse ramo mais curto, fico com balance factor 1, 1, onde que estava com 2. Antigamente era 2, agora de repente, ou não é de repente, obviamente tinha que fazer a operação correta, mas não precisei aqui mexer nesses nós. Okay? Isso é crucial, é só preciso focar nesse caminho da raiz até o nó inserido e só preciso fazer uma operação de equilíbrio e faço naquela subárvore que fica mais perto da folha inserida. Cuidado, isso é só verdade para a inserção. Para a remoção, eu talvez vou precisar fazer mais operações de equilíbrios nesse caminho. Mas para a inserção, verifica-se que só preciso fazer uma operação de equilíbrio. Pronto, então resumindo, a nossa receita é encontrar a subárvore desequilibrada, mais profunda, mais perto do nó que acabamos de inserir e equilibrar e depois já está tudo bem. Okay. Mais um exercício, vamos inserir elemento 91 nessa árvore. Fico com quem? Qual é o resultado? Para onde vai 91?
é o maior elemento de todos, então tem que necessariamente tem que necessariamente ir à direita do 89. Exato, já estou a ver a resposta aqui correta. Coloco aqui. Outra vez, fico com desequilíbrio, porque 72 tem balance factor menos 2. Não está lá no lado esquerdo, 0, menos 2 arcos é menos 2. Okay? 72 está mal, 63 está mal, 45 está tudo mal, mas aqueles nós de cima não interessam. O que interessa é essa subárvore de 72. Vou fazer aqui rotação à esquerda e já está outra vez tudo equilibrado. Mais um exemplo que tem a ver com aquelas rotações duplas. Quero inserir o elemento 56. Vai para onde? Sugestões? Rápido. Direita de 50, exato. Okay. Agora, o que aconteceu? Tenho desequilíbrio no 63, mas reparem que é positivo. Quer dizer que o peso está no lado esquerdo do 63. Mas se vou olhar ao filho do 63, o nó 50, fico com o peso negativo. Quer dizer que o peso, pronto, aqui estou a dizer intuitivamente peso, pronto, é altura, não é bem peso, mas imaginemos que coisas pesam dependente da altura. Okay? Então, o peso indica que tenho mais altura, o balance factor indica que tenho mais altura no lado direito. Então, os sinais são opostos. Aqui tenho positivo, aqui negativo. Aquele caso que tenho um zigue-zague. Eu chamo isso de zigue-zague, isso é um termo que acho que uso só eu, mas acho que para mim é muito intuitivo pensar que é o zigue-zague. Não é aquele caso que todo o peso fica no lado esquerdo ou todo o peso no lado direito, mas temos esquerdo-direito. Então, qual é a receita? Como resolvemos? Sugestões? Não há sugestões? A dica é que vou converter a um caso que já sei resolver. Eu já sei resolver aqueles casos quando tudo fica pendurado no lado esquerdo. Como é que posso converter essa subárvore que está a zigue-zague a uma coisa que fica só no lado esquerdo? Rotação à direita no 63 e depois esquerda. A sugestão do José está bem, só precisas trocar a ordem das operações. O Francisco acho que está a dizer bem. Nós vamos primeiro fazer uma rotação do 50 no lado esquerdo. Okay? No início não mexo nada com 63. Estou a desenhar mal. Desculpa. Tem que apagar. Aqui não dá a voltar para trás. Ok. Faço rotação no 50. Acho que agora está bem, né? Tá. Ok. Pronto. Ok. O 50 vai para baixo, 56 vai para cima. Agora voltei a um caso que já conheço
Isso já sei resolver. Aqui é preciso fazer o quê? Depois de ter efetuado essa rotação. Faço rotação no 63. Isso já é o que já conhecemos. 63 vai para baixo e 56 vai substituir 63. Okay? Pronto, então é rotação dupla. Faço rotação de esquerda no 50 e depois faço rotação de direita no 63. E já está, outra vez. Resultado final, equilibrado. Outra vez. Reparem que eu só precisei consertar esta subárvore. O resto, depois, fica equilibrado automaticamente porque partimos de uma árvore já equilibrada, antes da inserção. Ok, mais um exemplo. Inserimos 65. Vai para onde? Sugestões. 65. Isso é simples. Esquerda 70, exato. É outra vez aquele caso de zigue-zague, porque eu tenho 63, peso negativo no 63, tá? Balance factor está negativo, mas o filho está positivo. Tenho aqui, pronto, negativo e positivo. É zigue-zague. Então, o que é preciso fazer? Isso já deveria ser muito simples. Temos zigue-zague, temos SL aqui. Precisamos converter a um peso tudo direito. E depois faço a rotação. Eu já estou a ver aqui as sugestões. Não é a esquerda do 70, é a direita. Porque vamos fazer isto. O 70 vai para baixo. Talvez seja só questão de terminologia, mas isso é que chamamos operação de rotação de direita. Rotação direita do 70. Já está agora naquele caso que conhecemos, sabemos resolver e vamos converter com a rotação de esquerda a uma árvore equilibrada. E já está outra vez. Ok? Pronto. Eram esses exemplos. Aqui são os casos resumidos. Aquilo, pronto, pode parecer assustador, que temos 4 casos e agora vamos ter que lembrar tudo isso. Mas se pensarmos bem, não é assim tão complicado, porque tudo é simétrico. Operação de rotação esquerda, direita, é tudo simétrico. Então, basicamente, metade não preciso pensar, é simétrico. Se consigo perceber como funciona uma rotação de direita, também vou perceber de esquerda. Okay? Aquilo não é nada complicado. E depois, aqueles casos de operação dupla, a rotação dupla, de facto, é só uma conversão àquele caso que já conhecemos. Então, de facto, eu diria que é um caso e meio. Okay? Não são 4 casos, são um caso e meio, porque tudo é simétrico e a operação dupla, de facto, é só uma maneira de converter ao caso que já conhecemos. Depois, o que ainda não falamos muito bem é remoção. A ideia é igual. Vou remover como se fosse uma árvore normal, uma árvore de
pesquisa, só que pode acontecer que depois não fica equilibrada. Nesse caso, vou outra vez equilibrar. A diferença é que eu preciso seguir o caminho do nó removido até chegar à raiz e sempre ir verificando se não desequilibrou. Pronto, aqui temos um exemplo. Apaguei o nó -1. Tinha aqui o... não era -1, 45. Vamos apagar aqui o 45. Isso vai estragar o equilíbrio, porque de repente 20 fica com balance factor 2. Temos aqui demasiado altura, demasiado peso no lado esquerdo. Aqui está pouco. Então precisamos fazer aquela, pronto, estamos esquematicamente, temos alguma coisa assim e vamos converter a um caso assim. E a rotação de direita. Ok? Então o procedimento é quase igual. Faço remoção como se fosse uma árvore de pesquisa normal. Depois vou percorrer o caminho desde o nó removido até à raiz e por cada nó encontrado tenho que verificar se as alturas não foram desequilibradas dos dois fios. Se a diferença for maior que 1, tenho que fazer ou rotação simples ou rotação dupla. Pronto, uma operação de equilíbrio. Mas tem que verificar para todos os nós entre o nó removido e a raiz. Pronto, temos aqui um exemplo. Queremos remover elemento 72. Simples. Vou apagar. Agora tenho desequilíbrio na raiz porque tenho aqui 1, 2, 3 arcos, menos 1 são 2. O que preciso fazer? Sugestões? Temos muita altura no lado esquerdo. O que é preciso fazer? Qual é a operação? Uma rotação para a direita no 45? Exato. Eu acho que tudo muito intuitivo, não é preciso pensar muito. Faço rotação à direita e já está. Outra vez equilibrada. Ok? Pesquisa em árvores de AVL é equivalente à pesquisa numa árvore normal, numa árvore não equilibrada, só é que temos a garantia que o tempo sempre vai ser logarítmico. Entretanto, numa árvore normal, o tempo pode ser linear, no pior caso. Em geral, todas as operações são logarítmicas e tem a ver com o facto que a árvore continua a ser sempre equilibrada, quer dizer que a profundidade, a altura, o height, é logarítmica em termos de número de nós. Então, tudo é logarítmico. Pesquisa, inserção, remoção. Obviamente, temos lá algum custo adicional, porque cada vez que faço uma inserção ou uma remoção, tenho aquele custo de equilíbrio. Aquelas rotações têm lá algum custo de CPU, mas, no outro lado, compensa porque garantem que a árvore fique equilibrada.
temos aqui um exercício. Eu não quero entrar muito nessa pergunta. Vocês podem experimentar em casa, mas só para sublinhar, isso tipicamente vai aparecer no exame, que é para construir uma árvore AVL, o que quer dizer ir inserindo estes elementos um a um, e cada vez que a árvore fica desequilibrada, tem que equilibrar novamente, e no final é suposto escrever o resultado em travessia pre-order. Então, aqui é super importante saber o que é pre-order. Okay? Temos aquelas ordens pre-order, post-order, in-order. São aquelas ordens que sempre depende qual é a posição no resultado entre o filho e o pai. Então, por exemplo, se tenho 0, 1, 2, qual é pre-order? 102. Pre-order é desculpa, sim, tens razão, é 102, eu disse 1, escrevi 0. No pre-order, o pai vem primeiro, 102. No post é ao contrário, é 0, 2, 1. E in order é sempre ordenado, 0, 1, 2. O pai fica no meio. Professor, podia fazer um exemplo dessas ordenações, mas com mais um nível de profundidade, que eu não estou... Sim, eu vou já mostrar aqui. Ok, obrigado. Pronto, ok. Então, aqui, vou aqui resolver esse exercício. Aliás, pronto, tenho aqui esses slides, faço rápido, não vou aqui entrar nos pormenores da árvore, mas é o que já tínhamos visto. Estou a adicionar, preciso aqui equilibrar, okay? Sempre tenho que fazer equilíbrio cada vez que entro numa árvore desequilibrada. Cuidado com isso, às vezes pessoas começam a fazer isso no final. Isso tipicamente acontece no exame, que pessoas inserem elementos, depois começam a equilibrar. É preciso equilibrar cada vez que fique desequilibrada. Ok, pronto, faço inserção, ok, está tudo ok, desequilíbrio, equilibrar. Isso é o resultado. Agora, acho que já não tenho mais slides. Pronto, balance factor já está ok. Tenho mais slides, mas não tenho mais slides das operações. Ok? Pronto, agora, como é que seria, por exemplo, pre-order? Pre-order é sempre imprimir o pai e depois os filhos. Okay? Então penso outra vez aquele raciocínio recursivo. Tenho pai e os dois filhos. Então, se for pre-order, começo com 19. Isso é claro, porque o pai tem que sempre ser primeiro. Depois é o filho de esquerda, que é 9, 18. Outra vez, aplico o raciocínio recursivo. 9 é o pai dentro dessa subárvore, então vai primeiro. Pre-order, tudo isso. E 18. Okay. Agora imprimi a subárvore esquerda do 19. Agora vou à subárvore de direita de 19 e outra vez, raciocínio recursivo. 63 é a raiz, filho esquerda 27 e a subárvore de direita é 99, 81, 108. Okay? Sempre temos aqui esta relação. Eu consigo sempre
se eu souber se isso é pre-order, eu consigo reconstruir. Talvez não consigo reconstruir, mas pronto. Nós conseguimos ver a projeção entre a árvore e a sequência. Aqui o 19 tem um filho 9, 18 e depois essa árvore aqui grande. E aqui aplico sempre o raciocínio recursivo. Se for in order, aquilo é muito simples, porque eu só preciso fazer uma projeção. Isso é sempre na mesma ordem com o status na árvore. Isso é 9, 18, 19, 27, 63. Pronto, às vezes assim não é fácil desenhar. Falta-me aqui 81, 99, 108. Ok? Mas também poderia ver isso como aquele raciocínio recursivo. Tenho árvore de esquerda, primeiro imprimo o filho de esquerda, que é 9, 18. Isso é árvore de esquerda, 19. Depois vem 19. Agora começo a imprimir lado direito de 19. Ali tenho que começar com 27, que é o filho de esquerda. Coloco a raiz da subárvore, 63, e começo com esta subárvore aqui, que é 81, 99 e 108. Isso é in order. E o post-order, acho que, pronto, isso mentalmente para nós custa mais. A ideia é sempre a mesma, só que tenho que sempre pensar um bocadinho mais. Que faço, primeiro, a subárvore de esquerda. Aqui vou fazer outra vez raciocínio recursivo, que é primeiro o filho, que é 18, e a raiz dessa subárvore. Agora acabei de imprimir árvore de esquerda do 19. Agora tenho que começar a imprimir árvore de direita de 19. Outra vez, começo com o filho de esquerda, que é 27. Depois faço filho de direita, que é 81, 108, 99. É esta parte. Isto era este. E falta aqui 63, que é no final disto. Isso corresponde a essa subárvore. E no final 19. Ficou mais claro? Sim, professor, obrigado. Mas sim, convém praticar um bocadinho isso para ter certeza que percebam isso. Esse tipo de travessias, porque tipicamente vai aparecer no exame e pode decidir se a resposta é bem respondida ou não. Porque se alguém pede construir uma árvore e depois fazer a travessia, não interessa se a árvore é correta ou não, porque se a travessia é mal, pronto, não interessa, ok? A travessia vai ficar mal e eu não tenho como corrigir, não tenho como saber que vocês construíram a árvore correta. Aqui isto é o pre-order, que a raiz vem a primeira, 19, 9, 18, árvore, isto aqui é a árvore esquerda e a raiz. 63, aqui começa a árvore direita, árvore de esquerda 63 e depois esta subárvore aqui. Pronto, aqui pronto, é um bocado uma confusão desenhar assim, mas espero que seja claro. Professor, Sim. há propriamente assim vantagens em relação a algum tipo de representação
e outras. Agora não sei muito bem representações de quê. Estas três que nós estamos a falar, Isso não é uma sim, as representação. travessias, peço desculpa, sim. As travessias. As travessias. Depende um bocadinho o que é pretendido. Ok? Às vezes, pronto, isso realmente isso depende o que queremos. Eu acho que eu estava a dar aquele exemplo de expressões aritméticas, que tenho alguma coisa assim, onde cada nó interno é uma operação e cada folha, por exemplo, um número ou uma variável. Isso tipicamente é assim como nós representamos expressões aritméticas no computador. Agora, o que quero? Travessia in order, pre-order, post-order. Depende. Se é para imprimir para uma pessoa, dizemos, normal, quero in order. Porque é assim como conhecemos as expressões aritméticas. Isso é in order. Ok? Pronto, depende o que é pretendido. Ok, professor, obrigado. Ok. Aqui pede-se remover 18. Pronto, é mesma história. Aqui 19 ficou desequilibrado. Tem que fazer rotação à esquerda. E já está equilibrada. Ok? Pronto, eu tenho aqui algum código das árvores. Eu não quero entrar muito nesse código. Eu acho que é sempre um bocado complicado falar de código nas aulas, porque é muito texto para ler durante uma aula. Só vou aqui sublinhar algumas partes mais importantes. Em relação de uma árvore de pesquisa normal, eu vou sempre guardar a altura dessa subárvore. Okay? Então, tenho aqui uma variável extra. Em cada nó de subárvore, tenho a height, a altura, que fica aqui. Okay? Então, isso é uma coisa extra. Isso me permite decidir rápido se uma subárvore fica desequilibrada ou não. Obviamente, nós temos que sempre fazer update nas rotações. Faço o update das alturas, dessa variável height. Aqui não vou entrar nos pormenores, mas é só fazer update. Não é nada complicado. Rotação de esquerda, rotação de direita. Depois, rotações duplas é só uma combinação de duas rotações esquerda e direita. Isso já sabemos fazer, também nada complicado. Calcular o balance factor, só faço diferença das heights, das alturas. Simples. A função mais interessante, mais challenging, é o equilíbrio. Quando quero equilibrar a árvore, tenho que sempre olhar se já está desequilibrada, ou se já está equilibrada, não preciso fazer nada, e se for desequilibrada, tenho que ver se é zigue-zague ou não. Isso tem a ver com aquele facto que, se o balance factor for positivo e o fio esquerda for também positivo, só faço a rotação direita. É aquele caso que tenho só peso ao lado esquerdo. Se está zigue-zague, pronto, se o peso fica mais lado direito do fio esquerdo, tem que fazer rotação dupla. Okay? Então, esse código exatamente segue o raciocínio que fizemos durante as aulas. Inserção depois é igual, como se fosse uma árvore normal, só adiciono aqui a operação de equilíbrio, aquela balance, que é recursiva, obviamente, tudo é recursivo.
delete outra vez. A mesma coisa, só que tem que fazer balance no final. Outra vez, tudo recursivo, então esse balance vai ser chamado para cada subárvore que pode ser afetada pela operação de remoção. Ok, isso termina a matéria de árvores e eu queria fazer pelo menos uma pequena introdução, uma introdução mais ou menos, pronto, mais informal de matéria de grafos. Eu suponho que vocês já tinham falado de grafos, certo? Alguma cadeira de Sim. matemática discreta. Já estou. Pronto, então isso vai ser muito, muito simples, muito rápido, vai ser basicamente só repetição de matéria. Ok, então a intuição era que pessoas começaram, por exemplo, com ver mapas, né? Podemos imaginar que assim era a história. Tenho mapa com cidades, Porto, Lisboa, e entre Porto e Lisboa tenho comboio. E isso demora 3 horas. De Lisboa posso ir, por exemplo, a Évora e demoro, por exemplo, 2 horas de comboio, autocarro, não interessa. De Évora posso ir a Badajoz e demoro, não sei quanto tempo é Évora a Badajoz, 1 hora talvez mais, não sei. E de Badajoz tenho algum comboio super rápido para Sevilha. Ou posso fazer alguma alternativa que vou de Lisboa para, não sei, por exemplo, Mértola. E de Mértola vou para Sevilha e aqui demoro 2 horas, por exemplo. Ou 3, ok? E se quero saber qual é o caminho mais rápido, não interessa exatamente as posições das cidades, mas estas relações entre elas. Depende se existe uma conexão entre a cidade e qual é a distância. Distância, preço, isso já depois também não interessa. Se quero um caminho mais barato ou um caminho mais curto, não interessa. O que interessa é que tenho aqui um peso, um número para cada dos caminhos e quero encontrar um caminho cuja soma é menor que todos os outros. Okay? Assim, assumindo que quero, por exemplo, chegar do Porto a Sevilha. Isso nos permite fazer uma abstração que se chama grafos. Grafo é um conjunto de nós, então, por exemplo, A, B, C, e um conjunto de arcos entre elas. Um arco é simplesmente uma setinha, uma ligação entre dois nós. Tenho C 2 vezes aqui. O. Ok? Isso é um termo que aparece por todo lado. Cidades e comboios, ou em geral, conexão entre cidades ou conexão entre estações de metro. Isso é uma coisa que usamos dia a dia. Outro exemplo de um grafo é, por exemplo, da World Wide Web. Porque se tenho uma página do World Wide Web, ali tenho links para as outras páginas. E estas páginas têm links para as outras páginas, podem ser as mesmas. Ok? Então, o trabalho do Google, de facto, é pesquisa no grafo. Obviamente, depois depende também no conteúdo. No caso do Google. Okay? Mas World Wide Web é um grafo. Depois,
mais um exemplo de um grafo mais abstrato, mas também pode ser considerado como grafo, é quando queremos, por exemplo, escrever um jogador de xadrez, um jogador automático de xadrez. Eu tenho o tabuleiro e a formação inicial, a posição inicial de xadrez. E tenho vários passos que eu posso fazer nessa posição. Isso posso também representar ou visualizar como se fosse um grafo. E cada posição resultante depois pode ter mais sucessores, que são outras posições que consigo atingir com o segundo passo. Ali, outra vez, posso ter alguns nós partilhados, porque eu consigo chegar a uma posição de várias maneiras. Então, um jogador de xadrez pode ser também visto com uma pesquisa dentro de um grafo muito específico, obviamente, porque depende do jogo, mas também é uma espécie de grafo que nunca conseguimos representar explicitamente, porque é demasiado grande, mas é um grafo. Ok, então, alguns termos que vocês com certeza conhecem, vou só rever rapidinho. O que é um grafo orientado ou não orientado? Quem se lembra? Orientado Sugestões. não era só quando passávamos por um caminho uma só vez. Ah, mais ou menos. Orientado é quando cada arco tem orientação. Okay? Então, é de facto uma setinha. Um grafo não orientado, não há orientações dos arcos. É simplesmente um arco. Reparem que um grafo orientado pode ser visto como um caso especial de um grafo orientado, porque se eu quero simular um grafo sem direções, simplesmente vou adicionar sempre arcos em ambas direções. Contrário. Okay? Então, este último gráfico que desenhei aqui corresponde a um grafo, para todos os efeitos, a um grafo não orientado. Ok? Pronto, então isso é um termo básico. Grafos orientados, não orientados. Em inglês, directed, not directed, ou undirected. Depois, quando um grafo é não orientado, pode ser conexo ou não conexo. O que significa isso? Grafo não orientado, conexo ou não conexo? Ninguém? Sugestões? O que significa conexo? Em inglês, connected. Que não há nodos soltos. Exato. Não há, aliás, mais formalmente, não há nós soltos, ou mais formalmente, não há disrupções. Existe sempre um caminho entre cada par de nós. Okay? Então, isto seria um grafo conexo. Isto seria um grafo não conexo. Okay? Então, isso é não conexo. Isto, o primeiro é conexo. No âmbito de grafos conexos não conexos, também falamos de componentes.
conexos, connected components, que é simplesmente, são aqueles subconjuntos dos nós que ficam conexos. Então, nesse grafo que não é conexo, diz conexo, tenho três três componentes conexos. Okay? São componentes conexos. Mais um termo relativamente comum é grafo pesado. O que é um grafo pesado? Em que as arestas têm valores. Exato. Okay. Em inglês, weighted. Pronto, em inglês existem duas palavras, weighted e heavy. Agora, em português, existe só uma palavra, que sempre me faz um bocado uma confusão. Em checo também nós temos duas palavras, mas em português só uma palavra, pesado, tudo é pesado. Pronto, um grafo pesado não quer dizer que pesa muito, mas quer dizer que temos um peso em cada arco, que é simplesmente um número, um valor. É pesado como adjetivo e pesado como verbo. Eu acho que é adjetivo em... É heavy. Sim, tem um verbo no tempo passivo. Sim, mas é a mesma palavra. Exatamente. Pronto, em português é a mesma palavra. Sim, mas é verdade que, pronto, gramaticamente, pesado, alguma coisa que foi pesada e alguma coisa que está pesada ou é pesada. Aliás, não sei se não... Pronto, tá. Na gramática, não vamos entrar agora na gramática, mas é isso. É isso. Ok. O que mais? Pronto, isso são aqueles termos mais básicos. Outros termos que, pois, às vezes aparecem, que cada nó tem um grau, o degree. Que é o número de vizinhos. Então aqui o degree, aqui seria 2, 1, 1. Se um grafo for orientado, falamos de in degree e out degree. Então se tenho aqui 3 arcos que vão para fora e 2 que vão entrando, tenho in degree é 2, out degree é 3. Nós não vamos usar muito no âmbito dessa cadeira, mas tipicamente é um conceito muito estudado no contexto de redes, porque quando, por exemplo, estudamos ligações entre pessoas, que vocês têm uma pessoa e a pessoa conhece outras pessoas, e depois tem uma série de cliques ou comunidades, que vocês têm alguma comunidade de pessoas que se conhecem entre si, mas depois há uma ligação aqui curta ou pequena entre outra comunidade. Então os grafos entre pessoas têm tipicamente alguma certa forma, e isso pode ser simulado pela distribuição dos graus. Quando estudamos os graus, isso consegue nos explicar a estrutura do grafo. Pronto, mas não vou agora entrar nisso. Outro grafo muito bem conhecido é, por exemplo, o Facebook. Que se eu tenho Facebook, tenho um perfil, uma pessoa, e agora são as pessoas que são amigos, outros perfis que são amigos dessa pessoa. E o que acontece é que a maioria de pessoas tem, não sei, 200, 300
amigos, alguma coisa assim. Depois, algumas pessoas muito, por exemplo, famosas, que têm 1000 ou mais que 1000, ou 3000, eu acho que existe algum limite, não é? Quantos amigos podemos ter no máximo. Mas reparem que, no máximo, em geral, num grafo, eu posso ter muitos amigos, muitos vizinhos. É que se eu tenho um grafo com n nós, eu posso ter no máximo n menos 1 vizinhos. Então, o Facebook provavelmente tem milhões de perfis, não sei se são milhões ou bilhões, mas são números grandes. Mas cada pessoa tem relativamente poucos amigos em termos de número total. Então, nossa estrutura é um bocado local, em que vocês têm um perfil e relativamente poucos vizinhos, poucos amigos, se eu considerar o resto do Facebook. Porque tenho aqui, não sei, 1 milhão, 10 milhões, não sei quantos perfis existem no Facebook, mas com certeza são milhões. Então, o grau é muito menor do que poderia ser na teoria. Eu, na teoria, poderia ter 100 milhões de amigos, mas nunca vou ter. Ok. Pronto, então falamos desses conceitos básicos. Grafo orientado, não orientado, conexo, pesado, componentes ligados. Depois, também existe um conceito de componentes fortemente ligados. Isso tem a ver com grafos orientados. Vou aqui dar um exemplo. AB, e posso ir de B para A e posso voltar. Depois, tenho um arco de B para C e posso ir de C para D e também posso voltar. Agora, intuitivamente, se alguém perguntar quais são os componentes ligados, mas para ser mais interessante, vou colocar aqui mais dois nós, assim. Sugestão: quais seriam os componentes ligados? Qual seria a intuição? Como que vocês definiriam componentes ligados no contexto de um grafo ligado? Desculpa, não ligado, orientado. Sugestões. Então, eu começaria assim. E e D é um componente. Isso parece-me claro. Ok? Mas acho que temos aqui uma pergunta. Se ABCD é tudo um componente ou são dois? E depende um bocado da nossa definição. Quando falamos de componentes fortemente ligados, strongly connected components, temos dois componentes AB e CD. Porquê? Porque eu tenho caminho de A para B e de B para A. E também tenho caminho de C para D e caminho para D para C. Mas só tenho um caminho de D para C, mas já não tenho como voltar. Ok? Então, isto é um grafo com três componentes fortemente ligados, onde SCC, Strongly Connected Component, primeiro é AB, outro é CD, ou DC, tanto faz, e terceiro
E, D. Ok? E são fortemente ligados, componentes fortemente ligados, strongly connected components. Então, mais um exemplo. Quais são os componentes fortemente ligados nesse grafo? Sugestões. Exato, estou aqui a ver a sugestão da Inês. E e F é um componente fortemente ligado. E o outro? Aliás, temos mais vários. 1, mais 2, mais 3. A e C. Então, uma sugestão é A e C, mas por que sem B? A resposta é A, B e C. São todos três. Sim, a Inês está a responder bem. É o A, B e C. A, B e C. Por quê? Porque existe caminho em cada par dos vértices. Existe um caminho entre A e B e C. E C, A, pronto. Sempre consigo chegar de um para outro. Okay? Se quero chegar do C para A, vou de C para A, aqui tenho só um arco. Já está. Se quero chegar do B para A, vou primeiro a C e depois de C para A. Okay? Sempre tenho caminho entre cada par dos vértices. Okay? Isso é a definição de componentes fortemente ligados, que um par de vértices tem que pertencer ao mesmo componente fortemente ligado se e só se existe um caminho de um para outro e ao contrário. Okay? Reparem aqui, o E não pode ficar no mesmo componente como o C, porque não temos como voltar. Eu consigo ir de C para E, mas já nunca volto mais. Okay? Depois, mais um assunto nesse contexto que causa sempre um bocado alguma confusão é este exemplo. Quais são os componentes ligados, fortemente ligados, desse grafo? O que acham? Nenhum. Pronto, uma hipótese seria dizer nenhum componente. Temos Ou aqui essa pelo menos sugestão. individuais, quanto muito. Pois, isso é a resposta certa. Okay? São individuais, porque o que é verdade é que sempre existe um caminho entre cada par dos componentes. Isso é verdade, porque não tenho nenhum pares, ou posso imaginar que sempre tenho um caminho entre nó e si próprio. Isso é só questão de definição. Isto são componentes.
strongly connected component. Então, o que é preciso, o que é importante lembrar-se é que cada nó sempre pertence a um componente ligado e nunca pertence a um componente, mais que um componente, ok? Sempre pertence exatamente a um componente fortemente ligado. Okay? No extremo vai ser só um componente desse nó. Se é preciso, por exemplo, calcular os componentes que vocês querem resolver isso à mão, podem sempre começar com componentes com um nó e depois ir ligando. Por exemplo, se tenho A, B, C, D. Só dar alguma intuição. No início, posso imaginar os individuais, os componentes individuais. E depois vejo, tenho uma ligação A para B, mas isso não me ajuda porque não tenho como ligar para B para A. Depois tenho ligação de B para C, C para D. Isso por si não faz nada, mas depois vejo que eu consigo voltar. E tenho aqui um ciclo que percorre tudo. Okay? Isso quer dizer que eu consigo visitar qualquer dos nós, qualquer par, tem um caminho entre si. Então, é para juntar aqui o BCD. E depois disso, já não tenho mais para juntar. Acabou. Ok? Tenho dois componentes fortemente ligados nesse grafo. Isso também é uma pergunta popular no exame, que aparece um grafo e queremos saber quantos componentes fortemente ligados existem no grafo. Ok, temos alguns minutos. Eu vou só dar aqui alguma intuição de um assunto que provavelmente também já ouviram falar. BFS e DFS. Já ouviram falar ou não? Ou pelo menos um deles? Isso é breadth first search. Isso é depth first search. Em português. Talvez já tínhamos falado deles, mas se calhar não demos com esse nome. Não tenho a certeza. Em português, acho que a tradução é procura em largura primeiro. Okay? Isso é largura. E isto é procura em profundidade primeiro. Pronto, se não ouviram falar, é muito simples, muito intuitivo perceber o que quer dizer. Okay, vamos aqui considerar algum grafo orientado simples. Sei, uma coisa assim. Não vou complicar. Ok, no caso de breadth first search, a largura, eu vou visitar sempre os nós pela ordem da distância da origem. Então, nesse caso, vou considerar, por exemplo, A como a origem. Eu sempre tenho que considerar um
o nó com origem, ou fonte, como quiserem, source, tipicamente em inglês. E agora, quero visitar primeiro os nós com distância menor da origem. Então, começo com A. E agora quero visitar todos os nós de distância 1. Quais são? Sugestões. B e C. B e C. Trivialíssimo. Ok? B e C. Isso são os nós de distância 1. E depois tenho nós de distância 2. Quais são? É o resto. Né? Então tenho D, E, F. São distância 2. Aqui o A é distância 0. Se eu tivesse mais nós, pronto, seria a mesma história. Aqui G, por exemplo, coloquei aqui a G, distância 3. Ok? Isso é Breadth First Search, BFS. A ideia, porque chamamos isso Breadth First Search? Porque, pronto, vou ver coisas em largura. Okay? Isso é distância 1. Isto é distância 2, distância 3. Okay? Por isso, estou a listar em largura. Agora, fazemos um exemplo parecido ou igual, pronto, com Depth First Search. Por exemplo, assim, que é. Começo outra vez com alguma fonte, com origem, ou A, mas depois vou entrar no ramo e vou até o final desse ramo. Vou, por exemplo, escolher uma ordem alfabética, então começo com B, depois vou a D, continuo essa ideia de profundidade, até chegar ao final desse ramo. Então faço A, B, D. Aqui cheguei ao final desse ramo e volto a B. Okay? Voltamos a B. E vejo outro vizinho de B, que é E. Agora já visitei todos os vizinhos de B, volto para A e começo a visitar outros vizinhos do A, que é C. Depois faço F e G. Ok? Agora, isto é um bocado um exemplo simples, porque não tenho arcos, vários arcos para o mesmo nó. Isso é uma árvore, de facto. Mas, em geral, eu posso ter uma árvore, desculpa, um grafo com mais caminhos para o mesmo nó. O que vocês acham? O que seria BFS aqui? Já temos pouco tempo, só temos 1 minuto. Então vamos deixar isso provavelmente para a próxima aula. Menos que alguém tenha uma resposta rápida o que seria BFS. Em 1 minuto.
CG, CG, sim, B, B, F. F, ok? Então isso era BFS, ok? Distância 0, distância 1, distância 2, distância 3. Ok? Pronto, ok. Então, ou falamos durante o horário de dúvidas, ou na terça-feira. Então, bom dia. Professor, bom dia. Deus, bom dia.